Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 368 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os versos 15 a 22 do capítulo 23 de Levítico. Estamos nos demorando um pouco mais no capítulo 23 porque ele trata das festas judaicas, o calendário santo que Deus estipulou para o seu povo santificado. A ideia é que o povo adorasse a Deus com o seu tempo e celebrasse a vida na presença de Deus. Essas festas lembravam a história do povo de Israel, tinham objetivos políticos, sociais, lições espirituais e também apontavam para o futuro, para o plano de redenção que Deus cumpriria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos garante em Colossenses que as festas eram sombra das coisas que haviam de vir. E isso então nos faz investigar como cada uma dessas festas teve lições espirituais nos dias dos israelitas, apontou para eventos históricos ocorridos no meio do povo de Israel, mas também apontou para a redenção executada no Senhor Jesus. Há elementos, portanto, do passado, do presente e do futuro em cada uma dessas festas. Imagine um israelita morando em Canaã. Quando ele celebrasse a festa da Páscoa, ele lembraria daquela noite no Egito, do passado, em que Deus passou por cima das casas dos israelitas. Aí o significado de Páscoa. Então ele lembraria de um evento passado. No presente, ele seria compungido a celebrar a sua liberdade, dando toda a glória a Deus, porque foi Deus quem o tirou do Egito. No futuro, isso seria cumprido de maneira perfeita em Jesus, o Cordeiro Pascal, que entregou a sua vida por nós para nos libertar verdadeiramente, para que fôssemos verdadeiramente livres. A Páscoa, portanto, está explicada em seus elementos passado, presente e futuro, a festa da redenção. Pães Asmos é a segunda festa que se segue, a festa da santificação. Ela lembrava de um passado em que os israelitas, com a pressa de deixar o Egito, fizeram para o alimento da viagem um pão sem fermento, para sair correndo de lá. No presente, comendo pão sem fermento por uma semana, eles lembrariam da necessidade de viver uma vida sem pecado, sem fermento, e assim então viverem consagrados e santificados para o Deus que os libertou e os redimiu. No futuro, isso seria cumprido perfeitamente na pessoa de Jesus, que morrendo por nós, teve o seu corpo sepultado, mas o seu corpo não se corrompeu, não fermentou, não experimentou corrupção. A terceira das festas era a festa das primícias, que apontava para a necessidade de consagração. Páscoa é redenção, Pães Asmos é santificação, primícias é consagração. O povo lembraria que no passado Deus deu a eles a terra de Canaã. Então tudo que eles tivessem seria uma dádiva de Deus. No presente, portanto, eles deveriam consagrar a Deus o melhor dos frutos da terra, entregando a Deus o primeiro dos cereais na festa das primícias. Isso apontaria para uma realidade presente de que Deus é dono de tudo. Teria lições espirituais importantes, como a honra aos sacerdotes, como o reconhecimento de que Deus é o Senhor dos bens de cada um, mas apontaria também para o futuro, quando Cristo ressuscitaria exatamente no dia das primícias, se tornando, portanto, as primícias da ressurreição. Como vemos então, Jesus morre no exato dia da Páscoa, está sepultado no primeiro dia da festa de Pães Asmos exatamente, e exatamente no dia das primícias ressuscita. Está aí o cumprimento perfeito de tudo aquilo que Paulo nos aponta em Colossenses. As festas eram sombras do que havia de vir. Nós prosseguimos então, estudando o calendário para ver a quarta festa, que é a festa de Pentecostes. Como você pode ver nessa tabela, as 4 primeiras festas estão na época da primavera e as 3 últimas na época do outono. Não há nenhuma festa estipulada por Deus na época do verão. E as 2 festas que você vê ali no cantinho, no finalzinho do outono e no final do inverno, são festas que os judeus acrescentaram depois em função de eventos históricos que se deram depois dos dias de Levítico, mas que não foram festas ordenadas por Deus, como acontece com essas 7 festas de Levítico 23. Nós vamos nos concentrar nelas por enquanto. Como vemos então, as 4 primeiras festas estão na primavera e estão associadas à colheita dos cereais. Bem na época das primícias, como você já viu no vídeo de ontem, estava sendo colhida a cevada em seus primeiros brotos.
A cevada ia ser colhida durante o restante do mês de Abib, o primeiro mês, e no mês seguinte, o mês de Ziv. E quando chegasse a época da festa de Pentecostes, no terceiro mês, o mês de Sivan, era a época de começar a colher o trigo. Então você nota que essas festas iniciais estão bastante ligadas à colheita de cereais. E Pentecostes agora é uma festa associada ao trigo, enquanto a Páscoa esteve associada à colheita da cevada. Já começamos a ter algum problema quando falamos do próprio nome dessa festa. Ela é a festa da colheita em algumas versões, mas ela é também chamada de festa da cega em Êxodo 23:16. Cega é a mesma coisa que colheita. Mas essa colheita se daria 50 dias depois da primeira colheita. Por isso o nome Pentecostes. Penta é 5, o 50 vem daí. Então o nome que você encontra em Levítico 23, Pentecostes, tem a ver com isso. Mas são 50 dias por quê? Porque passam-se 7 semanas e no dia imediatamente seguinte, o 50º dia, então você tem os 50. Festa das Semanas, que é o nome dado em Deuteronômio 16 a essa mesma festa, portanto vem daí. Essa explicação é necessária porque às vezes você lê Pentecostes, às vezes você lê Festa da Colheita, às vezes você lê Festa das Semanas, ou às vezes você lê Festa da Cega, e a ideia é que sempre estamos tratando de uma mesma festa. 50 dias depois da Festa das Primícias, colhe-se o trigo, e então essa festa é consagrada a Deus. Porém, há um problema. Depois que os judeus foram espalhados através de 2 eventos históricos principais, quando o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o reino de Israel, eles foram espalhados. Mas principalmente quando o reino do sul, o reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, vários judeus fugiram. Houve judeu espalhado para tudo quanto é canto, de forma que tornou-se inclusive conhecido na história esse espalhamento dos judeus pelo termo diáspora, que quer dizer dispersão. E então os judeus passaram a se ocupar de outras coisas e não simplesmente da agricultura. E agora, fazer uma festa de Pentecostes, apresentando a Deus a colheita do trigo, começou a ficar complicado, porque nem todo judeu plantava. No entanto, Pentecostes era uma das 3 festas em que todo judeu deveria comparecer diante de Deus em Jerusalém. Eles precisavam fazer isso na festa dos pães asmos, que durava 7 dias, na festa de Pentecostes e depois na festa dos tabernáculos. E isso então começou a se tornar um problema. Como vamos fazer uma festa da colheita se não há mais colheita? Os judeus então foram buscar significado num outro período de 50 dias. Eles perceberam que 50 dias depois que haviam saído do Egito, eles estavam nos pés do Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. A tradição judaica é muito interessante porque ela faz algumas contas com os versículos de Êxodo 19, que fazem com que se encaixe exatamente 50 dias depois do dia em que eles saíram do Egito, o dia em que eles receberam a lei no Monte Sinai. Essa seria a matemática da coisa. E você verá então que eles, falando em termos de tradição, pegam os versos do capítulo 19 do Êxodo e atribuem dias para o dia em que Moisés subiu para falar com Deus no monte, do dia em que Moisés desceu para falar em nome de Deus ao povo, depois Moisés tornou a subir, e nisso eles fazem as contas e chegam à conclusão de que os fatos narrados lá em Êxodo 19 e 16, que Deus deu a lei ao povo manifestando-se com trovões, relâmpagos e trombetas, aconteceu no dia 6 do terceiro mês, embora a Bíblia apenas registre que eles chegaram ao Monte Sinai no dia 1º do terceiro mês. Esses 5 dias que se dão desde Êxodo 19:1 até Êxodo 19:16 são 5 dias que correspondem a uma especulação da tradição judaica, não é? Mas o fato é que isso é bastante plausível. E se você então fizer as contas, você vai ver que o mês de Abib tem 30 dias e eles saíram do Egito no dia 14. São 16 dias no mês de Abib. Eles passaram todo o mês de Ziv, que é o segundo mês, que tem 29 dias, caminhando pelo deserto, atravessando o mar e tudo mais. Então, são mais 29 dias. E se eles de fato receberam a lei no Monte Sinai no dia 6 do terceiro mês, que é o mês de Sivan, some aqui, 6 com 29 dá 35, com 16 dá 51.
são 51 dias depois que eles saíram lá do Egito. No entanto, você há de se lembrar que a festa de Pentecostes tem que ser 50 dias depois da festa das primícias, quando o molho das primícias é apresentado. E você não pode contar as extremidades aí. Ou seja, a conta encaixa muito bem. Exatos 50 dias depois que o povo estava saindo do Egito, eles estavam recebendo a lei de Deus no Monte Sinai. E isso foi acontecer com trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, fumaça, fogo, trovões, não é? Mais uma vez. E você percebe então que Deus se manifestou desta maneira extraordinária depois da primeira Páscoa, onde o cordeiro pascal inicial foi morto, entregando a sua lei 50 dias depois. Vamos agora pensar na segunda Páscoa, a Páscoa que aconteceu no Calvário. O que houve 50 dias depois dessa Páscoa? Bom, o Espírito Santo estava sendo dado lá no templo no dia de Pentecostes, lá no Monte Sinai. E o que aconteceu? O relato de Atos capítulo 2 nos fala de um som, de um vento impetuoso, de línguas de fogo e da dádiva do Espírito Santo. E quando você compara então essas duas coisas, você percebe: na Páscoa do Egito, o cordeiro foi sacrificado. Na Páscoa do Calvário, Jesus Cristo, o cordeiro perfeito, foi sacrificado. Lá no Egito era a libertação da escravidão. Lá no Calvário também era, mas da escravidão do pecado e da morte. 50 dias depois da primeira Páscoa, o povo estaria no Monte Sinai, recebendo a lei. 50 dias depois da Páscoa definitiva, o povo estava no Monte Sião, no dia de Pentecostes, recebendo o Espírito Santo. Houve trovões e relâmpagos em Êxodo, houve vento impetuoso em Atos. Houve clangor de trombeta em Êxodo, houve som vindo do céu em Atos. Houve fogo em Êxodo, houve fogo em Atos. A lei foi dada por Deus em tábuas de pedra, e agora ela era escrita pelo Espírito Santo nos corações. Há uma correspondência perfeita, portanto, entre esses dois eventos. Então, nós notamos que as coisas simplesmente se encaixam. As colheitas começavam a ser consagradas na Páscoa e terminavam de ser consagradas em Pentecostes. Do mesmo jeito, Israel começou a ser consagrado e a ser libertado por Deus no Egito, mas teve a sua libertação concluída quando recebeu a lei e uma nova norma de vida para se comportar no Sinai. E o mesmo aconteceu comigo e com você. Nós começamos a nossa libertação no sacrifício pascal do Senhor Jesus, e isso se consumou para nós com Cristo habitando em nós, mediante o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quem nos garante essa comparação é um erudito judeu muito famoso, chamado Edersheim, que realmente nos tem dado uma contribuição extraordinária na compreensão do significado das festas. Então agora acabou, a redenção agora está consumada. O princípio da nova vida no Espírito Santo assinala o término da escravidão ao esquema desse mundo. Isso acontece da mesma forma como o Monte Sinai assinalou o começo de uma nova vida para a nação de Israel, depois que ela foi libertada da escravidão no Egito. Agora que eu entendi isso, eu começo a me perguntar, mas o que o versículo 22 de Levítico 23 está fazendo no meio dessa conversa? Está sendo dito ali que quando a pessoa fosse colher, ela não deveria rebuscar os cantos do campo, ou seja, colhe uma vez, mas se ficar alguma coisinha para trás, não volta para buscar. Deixa isso que ficou no chão para o pobre e para o estrangeiro. O que isso significaria? Bom, são duas etapas de colheita, não são? Primeiro colhe-se a cevada, depois colhe-se o trigo. A ideia aqui é que Deus também tem duas colheitas a fazer. Uma do povo de Israel e outra dos não israelitas. Jesus disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, falando com os discípulos. E ele falou com os discípulos para erguer os olhos e verem os campos que já estavam brancos para a ceifa. Isso então nos faz pensar que Pentecostes também antecipava a ideia de duas colheitas. Uma no dia das primícias, Israel é o povo da primícia de Deus. Mas outra posterior, em que os demais povos estariam sendo alcançados também. Isso fica muito evidente porque no Pentecostes de Atos, o Espírito Santo se derrama falando em línguas, e isso aponta
a ideia de que agora todas as nações do mundo deverão ser alcançadas, conforme nos fala Atos 1:8, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas a todas as nações, e não apenas ao povo de Israel. Essa figura que você está vendo aí é um desenho de Ruth, uma mulher que não era israelita, que era moabita, que era pobre no meio dos israelitas, mas que foi sustentada nos campos de Boaz, colhendo aquilo que os homens de Boaz deixavam para trás. E essa história maravilhosa, então, já antecipa para nós no Antigo Testamento o que aconteceria depois. O israelita Boaz abençoou a moabita Ruth, deixando um pouquinho para ela, para que ela pudesse também se beneficiar disso. Essa lei, não por acaso, é dada por Deus na instrução da festa de Pentecostes, para dizer o quê? Deus tem duas colheitas a fazer, uma entre o seu povo de Israel e outra entre os gentios, cevada e trigo. E Israel vai ser beneficiado em primeiro lugar, mas outros virão depois dele para rebuscar o campo e para colher um pouco daquilo que sobrar, porque Deus tem o suficiente para todos. E aquilo então que é desenhado na vida de Ruth se cumpre em mim, se cumpre em você, que não somos israelitas. Eu não vou ler aqui o significado de Páscoa, pães asmos e primícias, porque nós já discutimos isso. Mas agora, depois de feitas essas considerações, leia comigo aqui o significado de Pentecoste. Assim como Deus deu a lei em tábuas de pedra no Monte Sinai, na Antiga Aliança, 50 dias depois da primeira Páscoa, assim também Deus deu o Espírito Santo, aquele que escreve a lei nos corações, na Nova Aliança, no Monte Sião, 50 dias depois do sacrifício de Jesus. Exatos 50 dias depois das primícias, começou a grande colheita de remidos em Jerusalém. Judeus e gentios, cevada e trigo, foram redimidos do pecado. Está aí a explicação tipológica linda, maravilhosa dessa festa, e que se refere a mim e a você. Nós não temos história do povo de Israel. A história do Brasil é diferente, mas isso não importa. Nós entramos nessa história a partir do momento em que são duas colheitas, de cevada e de trigo. Nós entramos nessa história a partir do momento em que Ruth Moabita se beneficiava do respigo e ela tinha a chance de colher no mesmo campo em que Boaz colheu. Nós estamos aí porque nós somos salvos pelo mesmo sangue de Cristo que salvou os israelitas que creram nele e que salva todos nós também. Graças a Deus. E aqui está então uma tabela que não é horóscopo, não se assuste, mas que mostra para mim e para você então as festas da primavera. Páscoa, pães asmos, primícias. Aqui no segundo mês tinha uma segunda Páscoa que era uma espécie de repescagem para quem não teve chance de celebrar a primeira Páscoa, mas o significado dela está intimamente ligado à primeira, então nós não vamos comentar. E então a festa de Pentecostes. Nós já discutimos essas 4 festas e já vimos que elas já se cumpriram na primeira vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ter um longo tempo sem festa alguma, que é o verão, e vamos ter novas festas agora no outono, que é quando termina toda e qualquer colheita no meio do povo de Israel. Daqui, do final do outono e do inverno, não se colhe mais nada. Então fica bem claro que nós estamos falando aqui das festas que se cumpriram na vinda do Senhor Jesus e das festas que se cumprirão no seu retorno, na sua segunda vinda. Esse gráfico talvez nos ajude um pouco mais. A Páscoa foi cumprida na morte de Jesus, a festa dos pães asmos cumprida em seu sepultamento, as primícias cumprida em sua ressurreição e a festa de Pentecostes cumprida no envio do Espírito Santo. A partir de amanhã estudaremos as festas que ainda não foram cumpridas, as festas do outono. Em particular, amanhã é o dia das trombetas. As lições que tiramos disso. Nós devemos ser gratos a Deus por sua lei. Os israelitas encontraram um lugar apropriado para agradecer a Deus pela lei e fizeram isso na festa de Pentecostes. Você é grato a Deus pela lei? Louvado seja Deus pela Escritura, que nos ajuda a viver de acordo com a vontade do Senhor. Mais do que salvação, nós ganhamos o Espírito Santo, o selo de que Deus de fato entrou em aliança conosco. Louvado seja Deus por isso. Em particular, a festa de Pentecostes nos incentiva a ter cuidado com as viúvas, com órfãos, com estrangeiros. E isso poderia muito bem ser aplicado por nós quando acolhemos bem os nossos visitantes, como quando dispensamos cuidados aos recém-convertidos. Mais uma ocasião em que
O estudo da Escritura nos estimula a ter santo temor a Deus por conta de tudo aquilo que podemos aprender. Eu espero que isso abençoe a sua vida e faça você, mais uma vez, enxergar a majestade da Escritura e do Deus da Escritura. E como alguém que entrou na colheita, na segunda colheita, que você seja grato ao Deus que desenhou esse plano de salvação para te incluir e para me incluir também. Bom estudo para você. Amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus quiser. Até lá.